noite a todos. Quarta sessão ordinária. Aos 21 dias do mês de fevereiro de 2017, na sede da Câmara Municipal, após verificada a presença de todos os ilustres membros que compõem essa respeitável plenário e ambos os secretários dessa honrosa mesa de trabalhos, e eu, no uso de minhas atribuições como presidente dessa Casa de Leis, e sob a proteção do nosso padroeiro, Divino Espírito Santo, e em nome de Deus, declaro aberta a quarta sessão ordinária. Desejo a todos uma boa noite. E eu queria agradecer a presença dos nobres cidadãos de Vinalandense que estão nessa Casa de Lei. Agradecer aos internautas que nos ouvem na Verde Vale, na rádio, e os internautas que nos assistem também a essa sessão. Eu gostaria agora de dizer que não vai ser ouvido hoje o hino municipal, por causa do problema técnico que nós estamos tendo hoje, então a gente vai dispensar isso daí. Peço a diretora, Boa noite, senhor presidente, vereadores, ouvintes da Rádio Verde Vale FM, internautas que acompanham a nossa sessão, público presente. Solicito à mesa ouvido o plenário que seja dispensada a leitura da ata da sessão anterior. O pedido da vereadora Jéssica de Carvalho pediu a dispensa da ata. Se todos concordarem, permaneça sentado. Quem for contrário, que se levante. Foi aprovado por unanimidade. Passaremos agora Projeto de Lei número 5, de 15 de fevereiro de 2017. Dispõe sobre a criação do Fundo Municipal do Idoso na forma que especifica. Requerimento número 19. Requer à mesa que seja oficiado ao Executivo Municipal para que informe sobre a aquisição de insumos agrícolas para adubação do gramado do Estádio Municipal no ano de 2016, durante o governo do senhor Ismar Hernani de Oliveira, após a realização do rodeio municipal. Silas Ferreira, Diego Felipe Borges, Jéssica de Carvalho, Edson Carlos de Gênova, Horácio Donizete Raspante, Alcides José Ribeiro. Requerimento número 20. Requer à mesa seja oficiado ao Executivo Municipal informações sobre a contratação da empresa Confiata, Sistema e Tecnologia Limitada, AME, durante o governo do senhor Ismar Hernani de Oliveira, Edson Carlos de Gênova. Requerimento número 21. Requer à mesa que seja oficiado ao Executivo Municipal informações sobre a aquisição de imóvel localizado no bairro Ribeirão de Santo Antônio por intermédio de desapropriação amigável durante o governo do senhor Ismar Hernani de Oliveira para a construção de unidades habitacionais, Edson Carlos de Gênova. Requerimento número 22. Requer informações sobre o procedimento de cálculo de ITBI dos imóveis financiados, Paulo Roberto Aglete, Maurício Pandolfo, Everson Luiz Trevisan. Requerimento número 23. Requer extrato de repasse de subvenções feito a entidades assistenciais de nosso município. Paulo Roberto Aglete, Maurício Pandolfo, Everson Luiz Trevisan. Requerimento número 24. Requer encaminhamento de documentos para o Ministério Público, Chefe do Executivo e Tribunal de Contas. Paulo Roberto Aglete, Maurício Pandolfo, Everson Luiz Trevisan. Requerimento número 25. Requer encaminhamento de documentos encaminhados pela Prefeitura da cidade de Divinolândia em resposta a requerimento da Lavra dessa Casa de Leis para o Ministério Público. Diego Felipe Borges, Silas Ferreira Filho, Edson Carlos de Gênova, Jéssica de Carvalho, Horácio Donizete Raspante, Alcides José Ribeiro.
Requerimento número 26. Requer que se encaminhe pedido de informações ao responsável pela torre de retransmissão de canais televisivos, Edson Carlos de Gênova. Indicação número 50. Sugere ao chefe do executivo limpeza do bosque no bairro Nova de Vinolândia, Jéssica de Carvalho. Indicação número 51. Sugere ao chefe do executivo que determine ao setor competente que proceda à troca dos ventiladores do velório municipal, Diego Felipe Borges, Jéssica de Carvalho. Indicação número 52. Sugere ao chefe do executivo que seja feita a limpeza e a manutenção do telhado do pátio do terminal rodoviário, Diego Felipe Borges, Jéssica de Carvalho. Indicação número 53. Sugere ao chefe do executivo que seja colocado placa de denominação no ginásio de esportes Zé da Júlia, Diego Felipe Borges, Jéssica de Carvalho. Indicação número 54. Sugere ao chefe do executivo que seja colocado estacionamento em diagonal nas ruas Romeu Zanetti, 7 de setembro e restante da rua 15 de novembro, Edson Carlos de Gênova. Indicação número 55. Sugere ao chefe do executivo que proceda à substituição das telhas do velório municipal, Paulo Roberto Aureliete, Ederson Luiz Trevisan, Maurício Pandolfo. Indicação número 56. Sugere ao chefe do executivo que reajuste o valor do vale transporte dos universitários, Paulo Roberto Aureliete, Maurício Pandolfo, Ederson Luiz Trevisan. Indicação número 57. Sugere ao chefe do executivo denominação de rua de nossa cidade, homenageando o senhor Vicentino Coppola, Jéssica de Carvalho. Indicação número 58. Sugere ao chefe do executivo melhoria na visibilidade do estacionamento 45 graus, nas esquinas onde foi implantado, e seja destinado uma vaga para pessoas com deficiência e idosos em formato normal de 90 graus. Jéssica de Carvalho. Indicação número 59. Sugere ao chefe do executivo construção de redutor de velocidade na rua Augusto Sorce, Jéssica de Carvalho, Diego Felipe Borges. Indicação número 60. Sugere ao chefe do executivo que seja oficiado às empresas mineradoras da cidade de Divinolândia para que proceda o reparo da rodovia vicinal Argeneiro Frank, Alcides José Ribeiro. Indicação número 61. Sugere ao chefe do executivo que seja colocado placa de denominação na Biblioteca Pública Benedito Cândido de Faria, Diego Felipe Borges, Jéssica de Carvalho. Em discussão, o requerimento número 19 de 2017, que requer à mesa do plenário que nos seja prestada informações sobre o Executivo Municipal sobre a aquisição de insumos agrícolas para adubação do estádio municipal, mas do gramado do estádio municipal durante o governo Ismael Nunes de Oliveira, após a realização do rodeio municipal. Eu, juntamente com os vereadores aqui assinado pedindo esse requerimento, eu só queria dizer, eu ia até estender de sentar com o doutor Edson lá, mas eu só vou falar uma palavrinha que, até como agrônomo, ver 6 toneladas, 133 sacos, equivalente a 1.200 toneladas de 4,14,8 seria, no caso, uma adubação pesada, em torno de 8.000 metros quadrados. Então, nem batata vai tanto assim. Então, é uma coisa que cabe os pesos na minha área, eu também poderão responder. Então, deve ter uma justificativa.
investido muito sério em cima disso daqui para comprovar esse gasto, né? É só isso daí que eu queria dizer. Se alguém mais assinado quiser fazer uso. Está em votação. Quem for favorável, que permaneça sentado. Quem for contrário, que se levante. Está aprovado por unanimidade. Em discussão, requerimento número 20 de 2017, que requer a mesa do plenário que você prestar informações sobre a contratação da empresa Confiata Sistema e Tecnologia Limitada ME. Está em discussão. Peço a palavra, com a palavra, o novo vereador Dr. Edson. Boa noite a todos. É uma informação que eu estou pedindo, que no governo anterior o senhor prefeito contratou uma empresa de nome Confiata. É uma empresa de tecnologia. E, casualmente, essas informações vêm a calhar em todos os sentidos, principalmente na realização dos serviços. Em que foi realizado esses serviços? Porque eles foram pagos pela prefeitura. E, na verdade, a gente gostaria de saber quais são realmente os serviços prestados. Então, é um requerimento que visa uma informação do Executivo. Esclarecimento, né? Esclarecimento. Quem for favorável, permaneça sentado. Quem for contrário, que se levante. Está aprovado por unanimidade. Em discussão, requerimento número 21 de 2017, requer a mesa do plenário que sejam prestadas informações sobre a aquisição de imóvel no bairro Ribeirão de Santo Antônio, por intermédio de desapropriação amigável durante o governo do senhor Ismael Hermínio de Oliveira para a construção de unidades habitacionais. Passa a palavra por o vereador Edson Carlos Gênova. É também um requerimento que busca esclarecimento com relação à aquisição de desapropriação de um terreno de forma amigável pelo prefeito anterior no bairro Ribeirão de Santo Antônio. E o que mais chama a atenção é que a gente quer saber qual o nome do programa do governo, porque para fazer isso, e qual os recursos que foram utilizados para essa construção de unidades habitacionais. Então a gente gostaria de saber essas informações para poder esclarecer melhor a opinião pública e a nossa. Só isso. Em votação, quem for favorável permaneça sentado, quem for contrário, que se levante. Está aprovado por unanimidade. Requerimento 22 de 2017. Requer a mesa, na forma regimental do plenário, que você seja informado sobre o procedimento do cálculo do TBI dos imóveis financiados, uma vez que foi erguido por contribuintes de nosso município. Devemos esclarecer. Está em discussão. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Paulo Emerite, autor da indicação, juntamente com o Ederson Estobizan e Maurício Portoso. Senhor presidente, nobres secretários, nobres pares desse plenário, ouvintes, público aqui presente, ouvintes da Rádio Verde Vale, internautas que nos acompanham pela TV Câmara, muito boa noite a todos vocês. Senhor presidente, eu gostaria de fazer um comentário desse requerimento da autoria da nossa bancada na ordem dos trabalhos nesta casa hoje e esclarecer para quem está aqui acompanhando a sessão e para quem está nos ouvindo também, né, através da Rádio Verde Vale e também para quem está nos acompanhando pela TV Câmara, o que a gente está requerendo através desse documento 22 de 2017. Eu estou solicitando que a Prefeitura, primeiro, me esclareça como é feito o cálculo para fins de recolhimento do imposto que é denominado ITBI, Imposto de Transmissão Bens Imóveis.
Eu tive reclamação de vários munícipes durante o exercício de 2016, pois os mesmos disseram que, ao adquirir seus imóveis, eles foram tributados totalmente em 3% a alíquota para base de cálculo. Eu pedi para que trouxesse as guias de recolhimento, alguns trouxeram, outros não, mas enfim, eu tive aí como provar que realmente estava procedendo de forma equivocada. Por que eu estou dizendo isso? Porque nós temos uma legislação municipal que diz que a parte do imóvel adquirido pelo contribuinte, a qual seja financiado, ela deve ser tributada para fins de cálculo de TBI em 1% e não em 3%. Isso tem uma legislação municipal que determina. Entendo que, uma vez que o município é legítimo a legislar sobre tributos, essa legislação não é inconstitucional. Uma vez que nós temos esse direito adquirido ao cidadão que financia seu próprio imóvel como forma de incentivo à moradia, ela deve ser cumprida. Então, eu estou aqui solicitando que nos informe qual é o procedimento de cálculo do ITBI pelo setor de tributação da Prefeitura Municipal e também nos forneça, para complementar o requerimento, eu estou solicitando cópia das legislações vigentes que a Prefeitura segue para que seja calculado o ITBI. Dizendo isso, porque nós estamos iniciando uma nova gestão e, de repente, é um ato que pode estar sendo cometido pelo setor de tributação que não está chegando até o conhecimento perfeito. Então, é importante que a gente, uma vez tendo em mãos essa legislação, esclareça a população da forma que tem que ser feita a contribuição. Isso ajuda muito, porque se você adquirir um imóvel de R$200 mil e você financiou parte dele, por exemplo, 50% do imóvel, você vai calcular os R$100 mil em cima de 1% e o outro R$100 mil de recursos próprios em cima de 3%. Então, é um ganho muito grande ao contribuinte com relação ao cálculo do ITBI e tem previsão legal na legislação municipal. Eu gostaria que o prefeito nos informasse quais as legislações que estão sendo seguidas para fins de cálculo do ITBI. Peço a aprovação e a compreensão dos nossos colegas. Muito obrigado, senhor presidente. Está em votação. Quem foi favorável permanece sentado. Quem foi contrário, que se levante. Está aprovado por unanimidade. Em discussão, o requerimento 23 de 2017, que requer o extrato de repasse de subvenções feito a entidades assistenciais de nosso município. Está em discussão. Com a palavra, o vereador Paulo Leniete. Presidente. Pediu os 2 minutinhos de recesso só para confirmar o número da lei que está aqui no projeto, para que seja confirmado o número exato.
confirmado que é... peraí. Confirmado que é a lei que está mesmo no projeto, vamos dar seguimento. O vereador Paulo Aureliete. Senhor presidente, esse requerimento de minha autoria e dos colegas da bancada, eu estou solicitando ao prefeito municipal que nos forneça extrato dos repasses realizados às entidades assistenciais de nosso município. Uma vez que, em dezembro de 2016, aprovamos a Lei 2212, né, que garante aí o efetivo, garante o repasse às entidades assistenciais de terceiro setor, parceiras da administração municipal. É uma forma de incentivo às entidades e também de subsidiar parte do custeio dos projetos desenvolvidos por cada entidade. Então, na lei de subvenções, nós temos hoje que são contemplados com recursos municipais. Temos a ONG SIGA, temos o Lar da Criança e temos o Asilo São Vicente de Paulo. Então, uma vez que essa legislação tramitou na casa, faz parte da peça orçamentária, foi colocado na lei de diretrizes orçamentária, incorpora a lei orçamentária e a lei de diretrizes orçamentária de 2016 para o ano de 2017, e a gente apreciou e votou essa legislação, acredito que seja importante acompanhar se esses repasses estão sendo executados. Por quê? Porque na lei o prefeito tem um dispositivo legal que determina que se houver disponibilidade orçamentária para que aconteça um repasse efetivo. É lógico que, por política de boa vizinhança e pelo excelente trabalho prestado pelas entidades assistenciais de nosso município, a qual elenquei anteriormente, já citadas, o prefeito paga integral os valores. Então, eu gostaria aí, com o intuito de fiscalização e acompanhamento da execução da receita orçamentária anual, pedir que esses repasses referentes ao exercício de janeiro, ao mês de janeiro do exercício de 2017, sejam encaminhados a essa Casa de Leis. Peço a compreensão e aprovação dos pares desse plenário. Obrigado, senhor presidente. Ele pode pagar integral e pode pagar parcelado, né? Havendo, né? Pode. Está em votação. Quem for favorável que permaneça sentado, quem for contrário se levante. Está aprovado por unanimidade. Em discussão, o requerimento número 24 de 2017, que requer encaminhamento de documentos para o Ministério Público, chefe do Executivo e Tribunal de Contas. Com a palavra o vereador Paulo Aureliete. Senhor presidente, julgo um dos requerimentos mais importantes da ordem dos trabalhos desta casa hoje, esse requerimento de minha autoria e de autoria do vereador Maurício e Ederson, que eu também gostaria de dividir com os demais pares desse plenário, também dos secretários da mesa e de Vossa Excelência que preside os trabalhos dessa casa, e uma vez que todos temos dever de fiscalização e podemos aí dizer aos órgãos que estamos encaminhando que é de interesse de todos nós aqui nesse plenário que sejam apuradas as irregularidades apontadas através do ofício número 3 de 2017 pelo chefe do Executivo. Esse encaminhamento de documentos, eu vou ler aqui para vocês entenderem. O ofício número 3, de 26 de janeiro de 2017, de inteiro e teor. Esse ofício, ele tem, primeiro, um documento da empreiteira que está realizando as obras de empreendimento no loteamento particular denominado Vale dos IPs. Por que esse requerimento? Esse ofício à prefeitura pela empresa responsável pelas obras? Porque a prefeitura fez uma notificação extrajudicial apurando, pedindo para que fosse recolhido as horas de máquinas trabalhadas pela prefeitura, as horas das máquinas da prefeitura trabalhada no loteamento. Uma vez que tem tabelas de horas de máquinas, né, que aí determina os valores de cada máquina e caminhão trabalhado lá no loteamento, foi apurado a pedido da prefeitura
Estava pagando estradas. Isso mesmo. Quando não colocava o óleo, pagava óleo. As suas estradas rurais. Está aqui o representante do bairro Ribeirão de Santo Antônio, nosso vereador Silas, pode confirmar o que eu estou dizendo para vocês. E também o pessoal do bairro Laranjal, nós não temos ninguém representando o bairro Laranjal, mas é um bairro bem próximo à cidade, que foi feito aí um mutirão pelos moradores, o qual doaram dinheiro para aquisição de pedras e combustível, óleo diesel, para abastecer a máquina da prefeitura. Em contrapartida, uma máquina Patrol, que hoje vai ficar em torno de, segundo informações da prefeitura, em mais de R$10.000 para consertar, que estava tentando parada, trabalhou 90 horas sem que fosse recolhido aos cofres públicos até o presente momento, nem um centavo. Uma placa carregadora que hoje, só para vocês entenderem a gravidade também, nós temos uma única pá carregadeira funcionando e está no cascaleiro de Caconde para carregar os caminhões. Se tiver um serviço emergencial de carregadeira hoje, nós não temos essa máquina para oferecer à população, porque a pá carregadeira W20E, citada aqui nesse ofício do Departamento de Obras, que trabalhou 64 horas no loteamento Vale dos Ipês, também deu problema e está para manutenção, e a prefeitura até hoje não conseguiu fazer a manutenção devida. Isso foi uma herança recebida do mandato anterior do prefeito Ismael. Diante de tudo isso, recebemos ainda um ofício, da prefeitura, para ser mais exato, aí, de acordo com o departamento financeiro, que não foi entrado R$1 nos cofres públicos. Então, fizemos aí um relatório do apurado e estamos encaminhando não somente ao Ministério Público, mas também à Prefeitura Municipal, ao Tribunal de Contas. E também vamos acompanhar a efetiva fiscalização disso, porque tem indícios muito fortes da materialidade do crime de improbidade administrativa. E quanto guardião da Constituição Federal e das leis estadual e federal, nós não vamos permitir isso. O importante aqui, de imediato, comentei até com o presidente anteriormente, é fazer com que esses valores sejam devolvidos aos cofres públicos, que a prefeitura precisa e precisa muito, até para dar mais dignidade à população, que precisa das máquinas para fazer as operações de manutenção em estradas rurais da nossa cidade, do nosso município. Mas não somente isso, como também a conduta dos agentes públicos também deve ser punida, porque aqui está claro a caracterização de um dolo, onde conversas paralelas em gabinetes foram acertadas acordos da máquina trabalhar e depois recolheria, e não aconteceu. Então, a população não pode pagar a conta. Volto a repetir. Falei isso lá no dia que a gente votou o PTU aqui. A população precisa que a prefeitura seja moralizada. É isso que nós vamos fazer. Então, diante da apuração desses fatos, que desde já eu quero agradecer aqui ao Eduardo Palmeiro, que é o procurador jurídico da prefeitura, que nos encaminhou, está fazendo aí um excelente trabalho frente ao departamento jurídico, junto com os demais encarregados do departamento, e que isso está sendo apurado, porque tem requerimento aqui, como eu disse para vocês, de 2015, que não tinha sido respondido ainda. Então fica muito difícil trabalhar dessa forma, e graças a Deus nós estamos aqui diferente, tratando de assuntos aqui diferentes nesse mandato, e estamos tendo aí uma seriedade muito grande com relação ao prefeito para encaminhar essas respostas à Câmara, que é fundamental para o andamento dos trabalhos dessa casa. Então, peço a aprovação e a compreensão dos colegas para a importante matéria e deixo aberto para quem quiser ensinar. Muito obrigado, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Diego. Boa noite a todos, nobres colegas, público presente, ouvintes da Verde Vale, internautas que nos acompanham pela TV Câmara. Quero dizer aqui, parabenizar o Paulo pelo requerimento e dizer que sou amplamente favorável a esse requerimento. E queria também pedir para que fossem averiguadas essas horas que as máquinas foram trabalhadas. Às vezes foram muito mais horas do que está escrito ali. Então, mais dinheiro que foi perdido nos cofres públicos.
Obrigado, boa noite. Com a palavra, o vereador Ederson Trevisan. Boa noite, senhor presidente, nobres secretários, nobres colegas, público aqui presente, ouvinte da Rádio Verde Vale e internautas. Como também transito bastante pelas estradas rurais de nossos municípios, como muitos aqui, era injusto ver essas máquinas trabalhando em um terreno particular e vendo nós, agricultores, abandonados na área rural. Uma empresa que estava tendo benefício com vendas de terreno aqui sendo atendida com máquinas e dos produtores que estavam gerando emprego, renda no município, abandonado. Era constrangedora a situação. Espero que ninguém ganhou um terreno para essas máquinas ter trabalhado lá. Espero que tenha sido um acordo que não foi concluído e que isso seja resolvido o mais breve possível. Obrigado. Eu também só queria complementar uma coisa, não estendendo muito, é que acho que todo acordo aí, quando fala em condições financeiras, se vai haver um acordo, também teria que ter sido passado pela Câmara para dar ciência à população. E a Câmara ter avaliado o impacto, alguma coisa que seria legal ou não, né? Então foi muito bem encaminhado isso daí. Quem for contrário, que se levante, quem for favorável, que permaneça sentado. Está aprovado por unanimidade. Em discussão, o requerimento número 25 de 2017, que requer o encaminhamento de documentos encaminhados pela Prefeitura da cidade de Divinolândia em resposta ao requerimento da lavra dessa Casa de Leis para o Ministério Público. Com a palavra, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Diego Borges. Esse requerimento foi um ofício número 32, que a gente enviou ao Executivo. No campo, teria que ter duas quadras, uma de futebol de areia e uma de vôlei de areia. Na resposta, a gente viu que o prefeito Ismar assinou o recebimento dessa areia e um valor de R$ 7.200. Esse é na piscina municipal. E não tem essas quadras lá. Esse requerimento é para que seja tomadas as devidas providências no Ministério Público. Eu só queria estender uma palavrinha que, inclusive, me parece que o prefeito disse que não tinha autorizado, mas foi ele que recebeu a nota fiscal que recebeu a diferente isso, né? Não autorizou, mas recebeu a areia. Assinou a nota, né? Está em discussão, está em votação. Quem for favorável, permaneça sentado. Quem for contrário, que se levante. Está aprovado por unanimidade. Requerimento número 26 de 2017. Requer que se encaminhe pedido de informações ao responsável pela torre de retransmissão de canais televisivos. Peço a palavra, presidente. Com a palavra, o vereador Edson Carlos Gênova. Esse é um pedido para informações, por que a nossa TV, a nossa torre de televisão aqui em Divinolândia não funciona. É uma vergonha. Os que têm parabólica, que têm Sky e outras formas particulares de televisão, não tem esse problema, mas muita gente usa ainda a TV convencional. E nós estamos aquém da transmissão. Então, existem representantes no nosso município que vão ter que dar essas informações para a gente tomar alguma providência no sentido de melhorar a retransmissão no nosso município. Então, esse é um requerimento pedindo informações nesse sentido. Principalmente agora que vai também mudar para o sistema
mudança do sistema analógico para o sistema digital. Então, a gente também está pedindo quais são as programações e as informações pertinentes a tudo isso. Então, eu gostaria de pedir aos nobres edis que votassem favorável a esse requerimento. Só isso. Com a palavra, o vereador Ederson Trevisan. Só gostaria de só dizer um motivo. Se alguns ouvintes nossos aqui acompanham, se quiser tomar uma água, está à disposição aí, tá? Obrigado a vocês. Com a palavra, o vereador Ederson Trevisan. Quero parabenizar o doutor Edson pelo requerimento. Quando vereador em 2009, 2012, juntamente com o vereador Paulo, nós sempre fazíamos essa mesma cobrança. Até o momento, então, na época, quem era responsável era a prefeitura, e sempre cobramos melhorias. Foi comparado para aprovação do aumento de IPTU de Divinolândia cidades como Caconde e Divinolândia. Quem assiste televisão para TV nas cidades vizinhas vê que a qualidade e a quantidade de canais são muito maiores que Divinolândia. Divinolândia se encontra numa situação, um descaso total há muito tempo, não só agora. Quero me manifestar favorável ao requerimento e total apoio ao projeto, total apoio pedindo melhorias na torre de transmissão de TV. Obrigado. Quem for favorável, permaneça sentado. Quem for contrário, que se levante. Está aprovado por unanimidade. O requerimento 27 de 2017 foi assinado por todos os vereadores, que é sobre o projeto de lei número 5 de 2017 para regime de urgência. Então já está aprovado. A palavra está livre dentro do expediente. Gostaria que fosse a palavra livre dentro das indicações. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Paulo Aurelietti. Senhor presidente, gostaria de fazer um breve comentário de minhas indicações dos novos colegas, Ederson e Maurício. A primeira delas, de número 51, sugere ao chefe do executivo que determine ao setor competente que proceda a trocas. Essa indicação gostaria de comentar também, se o novo colega Diego permitisse, sobre a troca dos ventiladores do velório municipal. Por que eu gostaria de comentar, se o colega permitir? Porque ela vem de encontro com uma indicação também que eu estou fazendo em relação ao velório, que é a substituição das telhas da área externa. Quem frequenta o velório nosso aqui em dias intensos de calor, sabe o que eu estou falando. Nem precisa estar tão quente assim. É muito mais desagradável você ficar no sol do que debaixo da telha. A sensação térmica é muito maior. O dia que morreu o nosso companheiro, ex-presidente desta casa, vereador Benedito Passoni, nós até brincamos, né, vereador Diego? Nós estávamos de terno. Meu terno eu precisei mandar lavar ele a seco de tanto que cheirava suor. Porque é uma coisa incontrolável o calor debaixo dessa cobertura externa que foi aprovada pelo Departamento de Engenharia da nossa Prefeitura no exercício anterior. Então, eu acredito, por isso que até pedi permissão para o novo colega Diego para comentar a sua indicação, que é sobre a substituição dos ventiladores também, porque realmente também no interior do velório está muito quente, né? E o que mais ainda me impressionou é que na época essa obra de reforma do aludido prédio público foi conquistada por nós, na época, vereadores desse plenário, e através do deputado Alex Manente. A prefeitura até devolveu o dinheiro dos 150 mil reais que foi destinado na época para a reforma e fez uma cobertura fora dos padrões
de engenharia em um local totalmente inadequado para aquela estrutura que foi utilizada lá. Então, eu não sei dizer aqui, também não quero me atrever a dizer qual telha seria melhor usada lá. Mas o departamento de engenharia, com certeza, vai aprovar aí uma telha apropriada para aquele local. Então, através dessa indicação, número 55, né, eu gostaria que o prefeito municipal procedesse, assim que tivesse disponibilidade financeira, a substituição dessas telhas por umas telhas que a população consiga suportar o calor durante o verão e durante o período dos velórios. Na época que foi concretizada a reforma, eu doei um banco para que fosse colocado embaixo da cobertura. Eu não tive coragem até hoje de pintar o meu nome no banco, porque se você está no velório, principalmente eu participei do mandato anterior, e em dias intensos de forte calor, a população se revolta mesmo e tem razão. Mas a gente não é responsável. O projeto técnico foi desenvolvido pelo Departamento de Engenharia na época, e também a engenharia aceitou a obra após a conclusão. Então, o que resta para nós, enquanto legislador, enquanto fiscalizador do poder público, é indicar para que seja feita a substituição das telhas. E reforço aqui, em nome do Diego, a substituição também dos ventiladores da parte interna do velório. A indicação número 56, eu estou solicitando ao prefeito municipal que também, se houver disponibilidade financeira, ou mesmo não havendo, mas que também seja feito estudos de reajuste ao valor do banco. Essa lei foi criada em 2010 do Vale Transporte, né, que concede aí o auxílio transporte aos estudantes de nosso município, inicialmente com valor de R$ 35. Em 2013, ela foi reajustada para R$ 50 e até hoje os alunos recebem um valor de R$ 50. Então, eu entendo que os contratos celebrados pelos alunos com as empresas prestadoras de serviço do nosso município para fins de transporte rodoviário foi aí passado por reajuste anual. E esse valor realmente o universitário paga. Que nos solicita para que seja colocado isso em discussão no plenário, e algumas pessoas defendem, falando que R$ 50 ou que fosse mais não faz ninguém fazer faculdade. Eu estou aqui para dizer que isso não é verdade. E tem muita gente aqui no nosso município que é bolsista, que participa de programas sociais, o qual tem direito a vaga em universidades e faculdades, e que muitas vezes até passa dificuldade para pagar o valor devido do transporte, porque não é barato. Né? Então, eu não vou estender em valores referente à prestação de serviço, porque tem várias empresas prestadoras de serviço, cada uma deve cobrar um preço, eu não quero entrar nesse mérito. Mas hoje, R$ 50 corresponde a uma parcela muito pequena desse valor, um percentual dos valores pagos pelos universitários às empresas. Então, uma vez que anualmente esse contrato é corrigido, eu peço ao prefeito municipal que proceda aí, assim que houver disponibilidade financeira, o estudo de aumentar, pelo menos aí um pouco esse valor, para ajudar a incentivar a educação do nosso município, lembrando que esses valores são pagos aos alunos de cursos que não existem aqui no nosso município. Se for oferecido aqui no nosso município, não tem direito ao vale transporte. Então, assim, isso é justo também, porque para incentivar aí as escolas aí do nosso município. Então, uma vez que é necessário, que é pleiteado pelo universitário, que é contemplado segundo a legislação vigente, ele recebe o valor. Então, peço aí o reajuste desse valor assim que a prefeitura tiver disponibilidade financeira, uma vez aí que a gente sabe que vai arrecadar mais com relação a tributos, então peço aí que estude a possibilidade de proceder esse aumento. Também estou aqui solicitando, através da indicação, peraí. Eu quero fazer um comentário, na verdade, da indicação número 52, referente à limpeza e manutenção do telhado e do pátio do terminal rodoviário, do vereador Diego. Também, se me permita acrescentar uma observação. Hoje à tarde nós recebemos aqui a visita do secretário Arnaldo Jardim, e eu estava saindo para ir para minha casa,
um motorista do ônibus da empresa Rápido Oeste me parou e solicitou pelo local da plataforma de táxi em local indevido. Então, através dessa indicação do Diego, gostaria de reforçar a prefeitura que melhora a sinalização e as placas de sinalização, as faixas amarelas e as placas de sinalização também das plataformas utilizadas pelas empresas rodoviárias que prestam serviço aqui e operam no nosso terminal. Obrigado, senhor presidente. Só queria acrescentar que aqui na frente da Câmara a gente vai tentar determinar, são 3 ou 4 vagas. Não que seja exclusivamente para nós, é que fica difícil ali pela forma como estão as faixas ali, para determinar mais, que até depois era para táxi, mas é que seja bem sinalizado ali para não ter problema, até no dia a dia está encostado mesmo. Vereador Anderson, queria fazer mais um comentário sobre nossas indicações. Aqui o novo colega Paulo comentou sobre a substituição das telhas do velório municipal. Antigamente tinha árvores, tinha sombra, era um local que dava para ficar. Agora com essas telhas, existem telhas que têm isolante térmico, aquela lá tem efeito de aquecer, de estufa, realmente é insuportável. Ainda mais numa situação difícil que se encontra, que é um velório. A pessoa se encontra num momento triste e acaba ficando numa situação insuportável de ficar no local. Tiraram as árvores e colocaram umas telhas que aquecem. Hoje as telhas que se chamam eles chamam ela de sanduíche, que ela tem isolante térmico, e seria uma das mais adequadas que eu conheço para um local que melhoraria muito. Outra é o valor de reajuste ao transporte universitário. O Paulo lembra muito bem, em 2010 foi uma luta para conseguir essa ajuda de transporte para os universitários. Não tinha. Na época foi feito um abaixo-assinado dos alunos, fizemos levantamento de todos os cursos e conseguimos. E que no momento foi de grande valia aos universitários, que ficaram muito satisfeitos com o benefício, que ajudou muito. Que ajudou muito. Para muita gente, com certeza, ajuda muito esse benefício e é um incentivo aos nossos jovens a realizar a universidade. Então é muito importante estudar esse projeto, sim. Eu, Paulo e Maurício estivemos em reunião com o prefeito de Caconde, conversando com ele, e ele está estudando também melhorias nesse benefício naquela cidade. Obrigado. Vereador Diego Borges. Em relação ao velório, parabenizo o Paulo pela indicação de trocar as telhas. Na outra sessão, eu pedi para que fosse feita a manutenção dos ventiladores. Foi realizada a manutenção dos ventiladores, só que durante um tempo ele sobreaquece e acaba desligando. É por isso que eu estou fazendo a solicitação para troca dos ventiladores. Aqui da rodoviária, bateu, não sei o que foi, bateu, mas tem olhado ali, está amassado. Está criando ninho de passarinho. Queria que fosse feita a troca das telhas, acho que são 2 telhas. E enfatizar também a sinalização aqui da rodoviária. Indicação número 53, o ginásio de esportes. Todo órgão público tem que ter um nome. Lá é o Rua da Júlia, só que ele não está identificado. Eu gostaria que fosse identificado o ginásio de esportes com o seu devido nome, o Rua da Júlia, que foi a lei 1670 de 2 de julho de 2003.
Uma outra indicação desse prédio também é na biblioteca pública, com o nome de Benedito Cândido Faria, que foi a lei 1811, de 2 de dezembro de 2007. Obrigado. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra, a vereadora Jéssica de Carvalho. Boa noite. Eu queria fazer uma breve explicação referente às indicações que eu fiz. A primeira é a número 50 de 2017. É a respeito do bosque da Popular. Acho que precisa ser feita a limpeza lá, que os moradores têm questionado muito em relação a bichos peçonhentos, há muito lixo naquele local. E por isso que eu fiz essa indicação, para tentar amenizar esse problema. A outra indicação é a número 57 de 2017. Para que denomine uma rua de nossa cidade, homenageando o senhor Vicentino Coppola. Ele prestou um serviço no nosso município como subsecretário escrevente em 1934. Eu acho que não seria nada mais justo que nós fizéssemos essa homenagem para ele. Tem todos os registros na nossa prefeitura municipal. A outra indicação é a número 58 de 2017. É a respeito do estacionamento em 45 graus. Então, o pessoal tem tido uma boa aceitação, todo mundo tem gostado bastante, mas o problema, a princípio, é a questão da visibilidade. Na hora que você vai na esquina, realmente você tem que ir um pouquinho no meio da rua para poder verificar se está vindo um carro. E aí, essa indicação foi até o Juninho que fez a proposta, e realmente foi uma coisa muito boa, porque muitas pessoas já tinham vindo me questionar em relação a isso, de colocar uma vaga para deficiente físico e para idoso, de 90 graus, que aí dessa forma facilitaria muito a questão da visibilidade. Eu agradeço, viu, Juninho? Muito obrigada. A outra indicação é a 59 de 2017. Que seja construído um redutor de velocidade na rua Augusto Sorce. É aquela rua do lado do posto Passoni, que parece que o pessoal passa bem rápido lá e os moradores acabaram falando, precisa antes que aconteça alguma coisa, então vamos tentar intervir para que coloquem ali um redutor de velocidade. Muito obrigada, boa noite a todos. Para a palavra, o vereador Edson Carlos Gelba. Eu queria fazer um comentário, senhor presidente, que é sobre o estacionamento diagonal, que foi feito um teste num tramo pequeno na área central, perto da praça. E até fiz uma indicação no sentido de aumentar esse tramo, completando a rua 15 de novembro e estendendo até a rua Romeu Zanetti, aproveitando as duas ruas principais da cidade, visto que, inclusive, o senhor tem problema aqui no nosso estacionamento. Se tivesse o estacionamento diagonal, não seria tanto problema, porque teria vaga para todo mundo. Inclusive, em conversa e também pedi a extensão para a rua 7 de setembro, que é uma rua também de muito movimento, inclusive nas horas de missa, nas horas do posto de saúde. Praticamente a gente tem que deixar o carro muito longe para chegar ao posto, e às vezes dificulta as pessoas que têm que descer rápido. Em conversa com o prefeito, parece que o prefeito já ganhou até as tintas para pintar o chão, porém não tem efetivo manual, pessoas, funcionários, sei lá, que poderiam fazer. Até propus com ele de fazer um mutirão. Então, estamos aceitando as mão de obras voluntárias de quem tiver a fim de colaborar para a gente fazer o estacionamento em diagonal. O prefeito disse que vai vincular uma pessoa responsável pela prefeitura para orientar aos interessados em colaborar nesse sentido. Só isso, presidente. Eu só queria comentar da indicação
que eu fiz a respeito da estrada de Vinolândia a Poços, que é que toda vez que você vai para lá, as empresas mineradoras, eles pagam um percentual por tonelagem. Até a gente estava vendo se havia um lei, porque eles dizem que pagam tanto que é o que eles carregam. Isso é uma forma que eu acho que deveria conferir, mas não vem ao caso aqui. É o tanto de caminhão. Toda vez que você vai para lá, esse último semana, ainda passando por lá, 5, 6 caminhões para ir, num trechinho de 4 quilômetros, e 5, 6 voltando naquele trechinho. Aí você dá para você calcular a quantidade que tem ali, e a quantidade, isso a gente está falando ali, mas estava aqui embaixo com os 3 barros, estiveram andando. Ele detona a estrada. Então não é só pensar esse percentual, é obrigatório, é uma taxa aqui. Agora, a contrapartida deles está sendo muito pouco em relação à estrada vicinal. Sabe, é uma estrada do município que luta para conseguir, junto ao governo, para que recape, porque não tem condições de próprio no município, e aí que lá vai detonando. Então, pedir para o prefeito ver se encontra uma outra forma de cobrar ele. Eu acho que a gente tem que correr atrás disso também. E eu queria falar a respeito, se vocês me permitem, da indicação com relação aos alunos, para a cobrança do transporte. Isso aí a gente pensa. E, é claro, e quando a gente faz isso, é quando a gente pensa também ao ajudar o prefeito a arrecadar. Não é a população não gosta, mas se a prefeitura não vem em cima disso, ela não funciona, né? Mas a forma quando a gente dá um auxílio para o prefeito, para que passe a arrecadar mais na forma de tributos, por exemplo, é oneroso para a gente, mas é porque a gente está pensando na população. Então é muito válido a indicação de vocês também. Não havia... Está em discussão o projeto de lei número 5 de 2017, que dispõe sobre a criação do manifestar amplamente favorável à aprovação desse projeto, na implementação no plenário desta casa sobre o regime de urgência. Por quê? Porque nós estamos aí realmente necessitando da regulamentação desse Fundo Municipal do Idoso, para que o nosso município também participe daquelas arrecadações feitas através de doações de imposto de renda das pessoas físicas e jurídicas de nosso município. As pessoas jurídicas, talvez uma menor intensidade, né? Mas as pessoas físicas, hoje, que são declarantes de imposto de renda, com a regulamentação do Fundo Municipal do Idoso, poderá fazer a sua doação diretamente à conta específica do Fundo Municipal do Idoso. E com isso também, com essa regulamentação, o nosso município pode ser inserido em programas de convênio, tanto do governo do estado e do governo federal, de apoio e incentivo ao idoso, né? Como também pode ser revertido até mesmo em melhorias no trânsito que venham de encontro com as necessidades dos idosos de nosso município. Então, nós temos uma lei bastante antiga, uma lei 1490, de fevereiro de 98, que ela determina como que será a constituição do Conselho Municipal. Fala que será constituído por 6 membros, sendo um representante do gabinete do prefeito, 2 representantes do setor municipal de saúde, 2 representantes da sociedade civil que integrem grupos organizados da terceira idade
e nem representante de entidades ou associações que se dediquem ao trabalho com o idoso. Então, ele é constituído em parceria com entidades e também com funcionários públicos, e principalmente os funcionários públicos envolvidos em causas sociais, né? Então, esse projeto que nós estamos apreciando hoje, em linhas gerais, proporcionará meios financeiros necessários para a implantação, manutenção e desenvolvimento de programas e ações dirigidos ao idoso, ressalvas as políticas públicas de ação continuadas, em especial aquelas afetadas ao campo da assistência social, na forma definida pela Lei Federal número 8.742, de 7 de dezembro de 93, e Lei Orgânica Assistencial, que é a LOAS. Com o passar dos anos, né, o Estado, até mesmo a União, ele foi determinando para que o município se enquadre nos programas sociais, ele tenha algumas regulamentações formais, para que eles sejam beneficiados. Uma delas, como já lido aí na justificativa, é a questão da regulamentação do Fundo Municipal do Idoso. Esse pedido é um pedido desde a gestão anterior. Nós solicitamos ao prefeito que regulamentasse, né, que fosse encaminhado à Câmara, mas não obtivemos sucesso. Então, também gostaria de parabenizar e agradecer ao chefe do Executivo por entender a urgência e a necessidade disso ser regulamentado via município. Então, sou amplamente favorável e peço aos colegas também que sejam favoráveis ao projeto. Obrigado. Está em primeira votação. Quem for favorável, que permaneça sentado. Quem for contrário, que se levante. Está aprovado em primeira por unanimidade. Em primeira discussão, o projeto de lei número 1 de 2017, de 19 de janeiro de 2017, que institui o projeto Nasce uma Criança, Plante uma Árvore e dá outras providências. Está em discussão. Essa palavra, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Dr. Edson Carlos Gênero. Esse é o primeiro projeto de 2017 que foi colocado para apreciação por uma iniciativa minha como vereador, na qual institui que a cada criança que nasce ou que seja registrada no nosso município, no cartório nosso de registro, ela receberá uma muda de uma árvore na qual a família plantará num lugar designado pela própria família, obedecendo às leis de regulamentação de plantas no nosso município. E a família colocará essa árvore em determinada calçada da família, ou parente, ou se é na zona rural, num lugar onde seja adequado. E essa planta, essa muda, será fornecida de forma gratuita. Ela vai ficar no cartório de registro no nosso município e será entregue por um funcionário lá do cartório, ou representante do cartório, na qual esse representante também preencherá um livro na qual vai ser registrado todos os dados da criança que nasceu, da família e tudo mais. Isso é um incentivo aos que nascem. Agora há pouco criamos um projeto, votamos um projeto que beneficia o idoso. Todo mundo esquece dos idosos. Então os picos da vida são importantíssimos nesse caso. Os idosos por um lado e agora as crianças que nascem por outro. Então a gente, apoiando nesse sentido, vai visar daqui muitos anos um cidadão que nasceu aqui lembrar que foi plantada aquela árvore, e às vezes até é nomeado com o nome dele, um orgulho para a família. E esse projeto, volto a dizer, não tem custo nenhum, é um incentivo, e gostaria de agradecer todas as pessoas aqui desta casa que me ajudaram
colaboraram em elaborar este projeto. E peço a apreciação de vocês todos. Só queria deixar um comentário. Esse projeto ele é retroativo ao dia 1º de janeiro deste ano. Então, todas as crianças que nasceram, foram registradas nesse município a partir do primeiro minuto do ano de 2017, será procurado por nós para a entrega dessa muda, porque esse projeto está sendo votado agora. Então, após ele regulamentar, a gente retroagirá até o dia 1º de janeiro em diante. Só isso, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Anderson Trevisan. Quero dizer que sou favorável ao projeto. É bacana, legal, né? Nasce uma criança, planta uma árvore, a criança tem como referência, aquela árvore foi plantada com o nascimento dele, embora que eu acho que o projeto é mais um projeto social do que um projeto de lei. Ele não obriga a prefeitura a doar essas mudas e também não obriga o pai da criança a plantar essa árvore, caso ele não tenha onde plantar. Mas espero que muitas árvores sejam plantadas. É um bom projeto. Parabéns. Digo que é uma boa finalidade no sentido de não ser obrigatório, que aí é mais, né, sensato também. Está em votação. Quem for favorável, que permaneça sentado. Quem for contrário, que se levante. Está aprovado por unanimidade. Não havendo mais oradores, a palavra. É isso mesmo. A palavra está livre para explicações pessoais. Com a palavra, o vereador Paulo Aureliete. Senhor presidente, eu gostaria de fazer um comentário de algumas indicações, de alguns requerimentos meus e dos nobres vereadores Maurício e Ederson, respondido pelo prefeito, dentro do prazo regimental. Então, eu gostaria de passar a conhecimento da população. Primeiramente, o requerimento número 6, nós solicitamos que seja informado sobre o fechamento das contas do exercício 2016 no que tange restos a pagar. Acho que isso já foi até divulgado pelo prefeito, através da rádio, aí, dos veículos de comunicação, mas é importante, uma vez que a matéria foi aprovada, até para trazer mais credibilidade aos vereadores que nos apoiam quando a gente faz uma solicitação em votação aqui nesse plenário. Então, para conhecimento aí de todos, né, da população, o valor é de R$ 416.995,15, que viraram aí como restos a pagar do exercício de 2016. Outro requerimento, número 7, é que na mesa nós solicitamos informações com relação ao cemitério municipal, né? E o prefeito nos respondeu que existe um funcionário no cemitério e 5 escalas de plantões definidas. Informamos ainda que o Executivo Municipal está adotando providências no sentido de correção desta situação, uma vez que nossos departamentos estão estudando a viabilidade de elaboração de um projeto de lei que regulamente o funcionamento do referido cemitério municipal, para posterior envio a esse legislativo municipal. Então, muito bom, muito importante isso, para depois, quando a gente receber essas informações, passarmos também à população. Requerimento de número 8, também da autoria da nossa bancada, nós solicitamos informações sobre o valor do repasse ao município pela lei de repatriação. Foi repassado ao nosso município o valor de R$ 851.259,81. Então foi quase R$ 851.000, né, do recurso de repatriação. Então, também está respondido aí pelo prefeito os valores. Com relação ao requerimento número 9, nós solicitamos informações sobre o número de funcionários públicos que percebam referência salarial menor que o salário mínimo nacional. Também foi respondido pelo prefeito, com declaração do Departamento Pessoal da Prefeitura,
que hoje existe na Prefeitura, na referência 2, que é no valor, referência 3, que é R$ 849,60, 107 funcionários. Na referência 4, que é R$ 882,28, 3 funcionários, totalizando 110. Para finalizar a declaração, ele fala que os funcionários que recebam o salário bruto, sem vantagens, triênio, sexta parte, gratificações, insalubridade, entre outras, abaixo do salário mínimo nacional, é feita uma complementação salarial. Então, eu gostaria de esclarecer, principalmente aos funcionários públicos que estão nos ouvindo agora e estão nos acompanhando pela TV Câmara, digo isso e quero esclarecer porque fui procurado por muitos servidores públicos municipais com relação a essa situação que o funcionário público hoje, esses 110 servidores estão com referência salarial abaixo do mínimo nacional. O entendimento dos servidores é que uma vez o reajuste anual é concedido sobre o salário, sobre a referência salarial, e não sobre o cálculo com a elevação do tempo de carreira, que é adquirido com o passar dos anos que o funcionário público ingressou aí como servidor público municipal. E se a gente for analisar, eles estão corretos, porque embora eu esteja recebendo mais do que um salário mínimo bruto, né, que seria com as outras vantagens incorporadas, mas para fins de cálculo, tanto tem algum cálculo previdenciário e cálculo de reajuste, é feito sobre a tabela de referência, que hoje realmente esses 110 funcionários estão ganhando menos que o mínimo. Isso é inegável, está aqui através dessa declaração do próprio RH. Agora, se somarmos o que tem de atribuição pelo tempo de carreira, aí sim nós vamos ter um salário maior. Mas estou orientando o pessoal que está me procurando a procurar a prefeitura, procurar o departamento pessoal, falar com a Gisele, que está auxiliando aí a Silmara, e para que as dúvidas também deles sejam esclarecidas pelo RH da prefeitura. E se persistir ainda as dúvidas com relação a isso, e se o funcionário público também achar que tem que reivindicar esses valores, que ele faça via sindicato, aqueles que são sindicalizados, faça via Ministério Público, faça uma consulta, veja se isso está correto, né? Ou se tem, no meu entendimento, eu gostaria que nós falamos isso anteriormente à sessão de hoje para o prefeito que esteve presente aqui, que eu, pelo menos, né, e mais alguns vereadores se manifestaram, e nós gostaríamos que a tabela de referência fosse corrigida, porque essa tabela está em anexo a uma lei 1839 de 2009, foi quando foi feita uma reestruturação dos cargos públicos e funções. Em 2009 até hoje, né, o que aconteceu? Por que essa referência hoje está abaixo do mínimo? Porque aqueles dissídios concedidos aos servidores, né, os reajustes salariais anual concedido pela prefeitura não chegou aos valores do reajuste do salário mínimo. Então foi ficando defasada a referência salarial. E hoje precisa sim ser corrigida. Eu entendo que nós não podemos misturar uma questão que a direitos adquiridos por tempo de exercício e função com referência salarial. Então, está respondido aí pelo prefeito esse requerimento que fizemos, e eu solicito aí verbalmente, né, ao prefeito que coloque isso em discussão e assim que possível que reajuste essas referências salariais até para fazer uma equiparação salarial a esses 110 servidores que hoje estão ganhando abaixo do mínimo como referência. Também gostaria de comentar aqui que recebi uma cartilha do Ministério Público do Estado de São Paulo, pelas mãos do nosso promotor, né, o senhor Hernani de Menezes Vilhena Júnior, né, promotor de justiça que hoje atua em uma divisão especial da promotoria do Estado de São Paulo, que é a divisão de crimes praticados por agentes públicos, considerados como improbidade administrativas. Esses crimes estão sendo são dados uma tratativa diferenciada por essa divisão da promotoria do Estado de São Paulo, e tem colhido aí frutos muito positivos desse trabalho, e o Dr. Hernani foi promotor na comarca de São Sebastião da Grama, e que era aí competente também
o Foro de Divinolândia, e desempenhou um papel muito importante durante o período que foi promotor. E essa cartilha que ele me presenteou chama Político que faz favor nega direitos, em defesa da política ética e da sociedade. Então, ele se comprometeu em mandar um número de exemplares, né, que eu quero distribuir à população, vou deixar aqui disponível, se o presidente permitir na Câmara, para que o pessoal retire aqui, e também por algumas repartições públicas aí que queiram, assim que eu receber esse montante aí dessas cartilhas, eu gostaria de passar a conhecimento da população. E agradecer ao Nino pelo carinho e pelo trabalho desenvolvido frente à Promotoria do Estado de São Paulo. Também gostaria de dar uma resposta muito boa para quem está nos ouvindo, para quem está aqui presente, que nós fomos contemplados aí com a celebração do convênio com a Secretaria de Emprego e Relação do Trabalho, a nossa CERT, para que Divinolândia volte a emitir carteiras de trabalho. Esse serviço não é oferecido para a Prefeitura há muitos anos, aí, né, há vários anos, e é de suma importância para que o trabalhador de nosso município, que precisa de uma segunda via, ou que precisa de uma via de continuação, ou que mesmo precisa da sua primeira via para ingressar no mercado de trabalho, ele tenha condições de ter esse serviço oferecido aqui no município. Isso é muito importante. Então, eu trouxe esse pleito, né, na discussão na sessão anterior, e tive a resposta positiva da Secretaria, autorizando o convênio. Quero aqui de pronto agradecer ao prefeito Dr. Neif, que prontamente atendeu o meu pedido, que foi a disponibilização a disponibilidade de um servidor municipal para capacitação e emissão das carteiras de trabalho. Então, o e-mail está aqui, vou deixar o conhecimento da Câmara aqui também depois, com toda a autorização aqui, e também o nome da funcionária, da servidora pública que está responsável pelas emissões das carteiras. Então, isso é muito importante, eu gostaria então de passar isso para a população. Só para finalizar, gostaria de agradecer hoje a presença do nosso secretário de Estado da Agricultura e Abastecimento e deputado federal, Arnaldo Jardim, que nos presenteou com a vinda até o nosso município para anunciar aí crédito rural aos produtores de nosso município e da cidade de Caconde, também em São Sebastião da Grana, com juros aí de 3% ao ano. Então foi colocado aí hoje à tarde a conhecimento dos produtores rurais que compareceram em massa aqui na nossa Casa de Leis, cedido aí o espaço pelo presidente, e foi muito produtivo, uma tarde muito produtiva para Divinolândia e região, a vinda do secretário Arnaldo Jardim aqui na nossa cidade para anunciar esse importante crédito aí emergencial para os produtores de nosso município e dos municípios vizinhos que tiveram suas lavouras aí de café danificadas com as chuvas de granizo do último dia 2 de janeiro. E aí terão aí condição de adquirir esse crédito aí para a recuperação de suas lavouras e para ajudar aí no custeio aí do dia a dia das lavouras. Então, desde já agradeço ao Arnaldo pela presença efetiva na nossa região e pelo carinho que tem para com a nossa região. É um secretário muito presente, muito municipalista, sabe da importância das políticas públicas do governo do Estado de São Paulo chegar até os municípios paulistas e tem feito isso com excelência. Parabenizo o trabalho do Arnaldo e de todos os envolvidos. Quero agradecer também o trabalho realizado pela nossa Casa da Agricultura, que fez o levantamento das áreas afetadas, para que esse projeto pudesse ser concretizado, esse convênio ser assinado hoje aqui nessa casa. Então, queria agradecer ao senhor presidente pela disponibilidade do espaço, aos colegas desta casa, ao público aqui presente, aos ouvintes da Rádio Verde Vale FM e também aos internautas que nos acompanham pela TV Câmara. Muito boa noite a todos vocês. Com a palavra, a vereadora Jéssica de Carvalho. Eu só queria complementar o que foi dito pelo nosso nobre Edil a respeito das referências salariais. Eu também fui questionada por alguns servidores e eu acredito que nós não vamos medir esforços para regularizar essa questão, porque realmente, pelas questões de recolhimento, de INSS, essas questões que são direitos do trabalhador, eu não acho, todos nós não achamos justo que eles percam. Eu acredito que todo mundo nós não vamos medir esforço para realmente regularizar essa questão.
É só mais para dar um feedback para as pessoas que me procuraram, e nós vamos atrás. O prefeito já abordou essa situação na reunião que nós tivemos hoje, e eu acredito que precisamos de um tempo para regularizar a situação da prefeitura em relação aos tributos, a tudo que tem aparecido, o que está acontecendo, mas é só para dar uma resposta mesmo àquelas que me procuraram. Muito obrigada. Eu gostaria só falar daqui mesmo, doutora Edson, desculpe, só para falar no final. Queria agradecer também o secretário da Agricultura, em nome de todos os vereadores aqui presentes, que realmente foi também agraciado, além de Romão, de Caconde, São Sebastião da Grande, São José e Itobi. E foi para café, foi de 2 anos de carência, com mais 3 para pagar com juros 3%, e para olericolas alguns ainda também vai entrar, já pré-determinado assim, com 1 ano e mais 3 anos para pagar também, que vai ajudar muito, né? Foi muito do esforço do nosso secretário. E também dos funcionários a respeito do salário, que hoje nós discutimos com o prefeito aqui na sala, que realmente ficou assim. Ele disse, que falou claramente que não era, que o salário é coberto o salário mínimo, quando não dá, a prefeitura repõe. Mas é pelo efeito de reajuste, do cálculo do reajuste, não é o salário base dele, não é o salário mínimo, é o salário base dele, a referência dele. Então fica mais difícil, ele sempre vai receber mais que o salário mínimo por causa dos triênios, dos direitos que ele tem conquistado. Realmente, é isso que eu falo. Quando a gente quer ajudar o prefeito a uma forma de arrecadar, é porque a gente quer. A gente vai estar junto com o programa e vamos estar junto tentando reaver essa diferença para os funcionários. Não havendo mais oradores, declaro encerrada a sessão. Está aberta a sessão. Em segunda discussão, projeto de lei número 5 de 2017, que dispõe sobre a criação do Fundo Municipal do Idoso na forma que especifica. Está em segunda discussão. Em segunda votação, quem for favorável, que permaneça sentado. Quem for contrário, que se levante. Está aprovado por unanimidade. Não havendo mais declarar, a sessão está encerrada.